Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. E eu gosto muito desses dois versículos porque eles falam de uma nova era, de um novo tempo na vida dos discípulos de Cristo. Nós podemos ver um tipo de relacionamento de Cristo com os seus discípulos antes da morte e ressurreição, e um novo relacionamento acontecendo pós-ressurreição. Até a ressurreição de Cristo, até antes da ressurreição, Jesus tinha um relacionamento como quem cuida de crianças espirituais. Então nós vemos, por exemplo, os discípulos pisando na bola, feio, coisas simples, coisas que nós não esperávamos, né? Olhando daqui de hoje para o passado, olhando as ações deles, as atitudes, quando nós citamos, por exemplo, Judas, né, a preocupação financeira que havia e com o status social, quando olhamos para Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, que corta a orelha do soldado. Então, ações que quando nós falamos de alguém que caminhou lado a lado com Cristo, não são esperadas no primeiro momento. Mas nós precisamos entender, queridos, que os primeiros anos da nossa caminhada com Cristo, e aqui eu não quero fazer uma ênfase a um tempo determinado, né? Para algumas pessoas esses primeiros anos podem ser muitos anos, para outras podem ser menos, né? O que depende é o quanto ela tem um coração ensinável diante do Senhor, o quanto ela está disposta a aprender diante do Senhor e a adquirir então essa maturidade na vivência com Cristo como discípulo e discípula. Mas o fato é que depois que acontece a morte e a ressurreição de Cristo, aquele momento de tristeza, de luta, de dificuldade, gera uma profunda reflexão. Logo, gera maturidade na vida desses discípulos. Nós já pregamos aqui, por exemplo, sobre os discípulos a caminho de Emaús, estudamos nas células, na temática, na última temática abordada, dos personagens ao redor da cruz. Já vimos acerca do que aconteceu, daquelas mulheres que anunciaram. Vimos todo o milagre, vimos acerca de Tomé, que então tinha dificuldades em crer. Então ele questionou, eu quero ver. E posteriormente Jesus aparece e não fala nada, simplesmente ele diz, estão aqui as minhas mãos, pode tocar, né? Eu fiquei imaginando Tomé caindo a ficha, meu. Por que eu pensei isso? Eu só pensei e Jesus chegou aqui falando aquilo que eu falei naquele dia. Eu não falei para Jesus, eu falei para os discípulos aqui, mas Jesus, ele sabe todas as coisas, né? Talvez ele pensou, quem foi que contou para Jesus, né? Mas o fato é que pós-ressurreição, queridos, aquela tragédia, aquela situação começa a gerar uma reflexão maior, uma capacidade de entendimento, de compreensão e uma maturidade maior nos discípulos. E quando Jesus, então, reúne os 12, Jesus transiciona eles para um tempo de maturidade. E nós precisamos entender, queridos, que na nossa caminhada como igreja, nós também passamos por estágios. Passamos por estágios iniciais, por exemplo, quando nós estamos começando a caminhada, tempo de implantação, pessoas que são recém-convertidas, né? O tipo de ministração é um tipo, uma ministração mais suave, no sentido de os primeiros passos na caminhada de fé. Posteriormente, a igreja começa a tomar corpo, ela vai caminhando um pouco mais, mas chega um determinado tempo este que nós já estamos inseridos, que nós precisamos entender que há um transicionar que precisa acontecer nas nossas vidas, um transicionar de responsabilidade, não uma responsabilidade apenas coletiva, e eu quero trabalhar daqui a pouquinho, né, que nós precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que é, não só de tudo aquilo, né, mas nos desvencilhar de uma mania de pegar aquilo que é institucionalizado, né, da instituição sempre, e entender o nosso papel diante do reino. Eu vou explicar um pouquinho melhor acerca disso. Jesus, quando ele comissiona os discípulos, ele comissiona eles individualmente, não no sentido de que um não depende do outro, mas de uma responsabilidade individual de cada um. Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade individual, ela também é coletiva. Mas quando Jesus ele reúne os 12, aqui 12, o evangelista Lucas ele faz questão de evidenciar, nós vamos ler daqui a pouquinho no texto, quando nós falamos de numerologia judaica,
significa a totalidade. Por isso que quando nós falamos desse comissionamento dos 12, nós aplicamos isso na igreja. Não é simplesmente uma analogia, mas biblicamente, quando o evangelista ele cita que eram 12 os discípulos, aqui a intenção de Cristo era delegar autoridade e poder sobre a igreja. Agora, não somente sobre a igreja instituição, mas sobre a igreja pessoa, né? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: quem é a igreja de Cristo? Quem é, querida, a igreja de Cristo? Somos nós ou sou eu? Os dois, né? Mas vamos trazer para o pessoal. Quando eu perguntar, então você diga: sou eu, né? Quem é a igreja de Cristo? Sou eu. Eu sou a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. É claro que nós fazemos parte de uma fatia aí do corpo de Cristo, da igreja que tem como título, como nome, Igreja Presbiteriana Independente. Mas o fato é que nós precisamos nos desvencilhar um pouco dessa institucionalização e entender que esta comissão que nós vamos ler daqui a pouco é para a minha vida como igreja de Cristo, é para a tua vida como igreja de Cristo. Não somente no âmbito da instituição, e nós vamos entender melhor, porque quando nós olhamos de instituição, nós sempre jogamos a responsabilidade para a instituição ou para o outro. Não, essa responsabilidade é da igreja. Poxa, a igreja precisa fazer alguma coisa. A igreja precisa fazer algo. Tá, mas eu sou a igreja, você é a igreja, né? Alguém precisa fazer alguma coisa, né? Está errado isso, está errado aquilo, a sociedade precisa de Cristo. Alguém precisa fazer alguma coisa. Quem que vai fazer? A igreja. A igreja, não, eu sou a igreja. Eu preciso fazer algo. Eu preciso entender este comissionamento de Cristo. Eu preciso entender que eu sou a mão de Cristo aqui nessa sociedade. Eu sou o toque de Cristo nessa sociedade decadente e perdida. Eu sou o mensageiro, aquele que vai chegar levando Cristo, levando o toque do Senhor para uma sociedade perdida, carente do amor de Deus, carente da justiça e do toque do Senhor. Por isso eu quero te convidar a ler comigo o versículo 1 e 2 de Lucas 9. Já é um texto bastante conhecido, né? Em outros momentos já ministramos outras questões, mas hoje nós estaremos ministrando neste foco, como nós sendo então as mãos de Cristo. Eu e você, eu sou a mão de Cristo aqui nesta sociedade. Jesus então, reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios, curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Simples, queridos. Este texto aqui é muito simples e objetivo. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade. Para quê? Para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós queremos apresentar aqui as nossas vidas e te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, venha ministrar as nossas vidas, venha falar conosco, venha tocar os nossos corações, para que nós possamos compreender o teu querer e a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Porque é importante, queridos, nós entendermos a transição de maturidade no Evangelho. Porque nós passamos de um momento onde nós só queremos as bênçãos do Senhor e começamos a entender a nossa responsabilidade com o reino de Deus. Esse primeiro momento inicial de fé, ele é muito gostoso, mas muitas pessoas continuam nele eternamente. Se aproximam de Cristo para pedir, como se Cristo precisasse fazer mais alguma coisa, além de entregar a sua própria vida em favor de nós, nos redimir, nos resgatar do pecado, nos dar uma nova vida, né? Um futuro promissor, uma realidade diferenciada. É claro que o Senhor, na sua misericórdia, Ele atende às nossas orações e os nossos pedidos, mas é limitar demais o reino de Deus e a transformação de Cristo na nossa vida, a nós entregarmos o nosso coração a Jesus e depois vivermos uma vida de petição. Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu preciso daquilo, né? Se nós olharmos, fazendo aqui uma analogia com a vida terrena, imagine você criar um filho, e esse filho está com 50 anos e ele continua te pedindo ainda todas as coisas, né?
Ô pai, me dá isso, ô pai, me dá aquilo, pai. Aí o pai vira para o moleque e fala, rapaz, toma vergonha na tua cara, você já é um homem barbado, né? Dá seus pulos aí, vai trabalhar, vai fazer aquilo que eu te ensinei, né? Em outras palavras, queridos, né, uma analogia, né, distinta, mas que nos faz refletir, quantas vezes nós estamos há anos da caminhada cristã e ainda cultivamos este relacionamento de um paternalismo com Deus. Volto a dizer, não é errado você pedir a bênção do Senhor sobre o teu dia, isso é bênção, é assim mesmo. Pedir a graça de Deus, Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos livre, isso tudo faz parte. Eu estou dizendo de um relacionamento onde nós só pedimos, só queremos a bênção do Senhor e não compreendemos que agora o Senhor nos designa para algo muito maior do que apenas clamar, Senhor, me dê isso, me dê aquilo. Ou seja, o Senhor nos redime, transforma a nossa vida, nos cura, nos liberta, nos restaura, e depois Ele faz o quê? Ele nos envia, como corpo de Cristo, como reino de Deus. E aqui quando eu falo de institucionalização, é porque muitas vezes, queridos, nós ficamos pensando uma forma de criar ministérios, e vamos criando os ministérios disso, ministério daquilo outro, e quando nós formatamos muitas vezes dessa forma, eu não sou contra aqui da criação de ministério, mas quando a gente coloca e cria ministério de tudo, a gente começa a engessar, a travar aquilo que deveria ser natural e espontâneo de cada um de nós como membros do corpo de Cristo, de cada um de nós como igreja do Senhor. É como se nós olhássemos e transferíssemos a nossa responsabilidade, como nós olhássemos como cidadãos e víssemos um papel ali no chão, e de repente a gente cria, olha, a igreja precisa criar um ministério para pegar papel no chão. Mas espera aí, não tem muitos papéis no chão, tem um papel no chão. Eu mesmo posso chegar e entender como igreja e catar esse papel no chão. Só um exemplo, querido, ninguém falou isso, tá? Mas só para a gente entender que há situações que são gerais, ou situações mais graves, que necessariamente precisamos de um ministério. Como nós temos o ministério diaconal, né, estruturação, como nós temos o ministério com crianças, e assim por diante. Mas o que diz respeito ao comissionamento, de repente nós vamos ficar pensando, nós precisamos criar um ministério para expulsar demônio, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas tem medo, queridos. A maioria das pessoas tem medo de sequer pensar de cair um endemoniado perto dela. Nós precisamos criar um ministério para ir orar com aqueles que são enfermos. Claro, podemos fazer. Mas por que não você orar com aquele que está enfermo aí ao teu lado? Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós não queremos nos indispor nessas situações. Não queremos sair da nossa zona de conforto e exercer a nossa função como igreja, como corpo de Cristo. É interessante que ele diz aqui, pregar o reino de Deus. E muitas vezes nós institucionalizamos, pregar o reino de Deus é a função do pastor. Mas aqui o Senhor Jesus, ele disse para a igreja. Você entende? Muitas vezes nós precisamos de ministérios determinados para algumas situações. Mas muitas vezes nós transferimos a nossa responsabilidade individual como membros da igreja de Cristo, como corpo de Cristo, para igreja e instituição, ou para determinados ministérios, por medo, por falta de comprometimento com o Senhor, por comodismo. E nessa noite, querido, eu quero te levar a entender que nós como igreja somos muito mais fortes quando nós entendemos para que o Senhor nos designou, no nosso dia a dia, onde nós estamos, com as pessoas que nós nos relacionamos, com as pessoas que nós encontramos. Eu lembro de uma igreja que eu fui determinada vez, e até tinha tanto ministério, querido, que tinha até um ministério de pet shop. Eu olhei aquilo e fiquei horrorizado, querido, sinceramente. Falei, o que a igreja tem que se preocupar com ter um ministério de pet shop? Que o irmão da igreja vai lá e abre uma empresa, um pet shop, se quiser fazer ação social para ajudar os cachorrinhos, né, que não tem casa, faça, mas isso não tem que fazer parte da instituição, meu irmão. Tem uma igreja da nossa denominação que passou um sufoco, porque estava cuidando de uma escola. Eu não sou contra isso, mas imagine você, querido,
Nós temos, por exemplo, o Sesumar é o irmão da nossa igreja, ele é dono do Sesumar, e ele tem sido um instrumento de Deus, abençoando pessoas através do ensino. Agora você imagine se tivesse que uma igreja de Maringá ter a visão de abrir uma faculdade, uma universidade, para então trabalhar. Imagina, queridos, daí o conselho da igreja tem que deliberar sobre a faculdade, o que vai ser. Entendem? Tem coisas que nós não precisamos de ministério. Se entendemos que é a função nossa como igreja no individual, o Senhor nos usa, nós os despertamos, nós caminhamos como igreja do Senhor estendida na sociedade. Por isso eu quero analisar essas definições aqui que Jesus coloca, para nós entendermos um pouquinho mais. Algumas delas nós vamos aqui para o grego, para entender o sentido. Por exemplo, você vê no versículo 1, curar doenças, e depois curar enfermos, são duas coisas diferentes, e nós vamos entender o que o Senhor delegou para as nossas mãos como igreja de Cristo. Em primeiro lugar, querido, nós somos as mãos de Cristo com poder e autoridade. Você pode ministrar a pessoa que está aí do teu lado, lógico com máscara, né? Diga assim: o Senhor derramou sobre as tuas mãos poder e autoridade. Você não precisa ter medo, querido. Quando nós olhamos essa expressão, né, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios. Nós vamos até aqui. Eu lembro de um guri que estava meia boca na presença de Deus, e a gente conversando sobre situações, eu contando, o pessoal estava perguntando, e ele falou: muda de história, que eu estou com medo já aqui. Se cair um endemoniado aqui, eu saio correndo, né? Eu virei para ele e falei: mas o que adianta, né? Demônio é espírito, né? Ele sai desse aqui e te pega lá na frente, né? Ai, pastor, misericórdia, ele vai fazer isso comigo? Eu falei: não sei, ué. A realidade quer dizer que muitos de nós temos medo, porque nós nunca tivemos uma experiência nesse sentido. E não é toda hora também que vai ficar caindo endemoniado, querido. Ah, pastor, mas tal igreja acontece toda hora. Querido, não é todo lugar, toda hora que vai acontecer. Mas se acontecer, querido, tenha em mente que Deus, Ele derramou o poder e a autoridade sobre a tua vida. Não é a função de um ministério específico, né? Vamos criar um ministério Ghostbusters, né? Os caçadores de fantasma aqui da igreja, né? Que vai expulsar demônio. Não, querido. Não é a atribuição pessoal do pastor Tiago, do pastor Juliano, ou dos presbíteros. Ah, mas vocês têm um poder especial. Não fala isso na Bíblia, né? Mas o Senhor, Ele delega para os 12, para a igreja, poder e autoridade sobre os demônios. Muitas vezes, por desconhecer ou por nunca termos essa experiência, nós ficamos com medo. Semana eu estava vendo o testemunho de um jovem, filho de um pastor. Ele trabalhava com seu pai, filmando os eventos, né? Enquanto o pai pregava. E um dia ele estava filmando e de repente um endemoniado ficou possesso bem na frente dele aqui. E ele continuou com a câmera, né? E o pai dele já vinha ministrando a vida dele, que um dia ia ser com ele ali, né? E nesse dia ele falou: vai, essa é a tua. E ele ficou fingindo atrás da câmera que não era com ele, né? É você mesmo, meu filho. Vai, manda a brasa aí, ora e seja um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Daí disse que ele foi: sai, em nome de Jesus. E não aconteceu nada, né? Diz que o pai dele lá da frente: meu filho, é com autoridade que fala de verdade aí. Igual você manda um cachorro embora, né? E daí ele encheu de força, de convicção e falou: sai em nome de Jesus. E aquele demônio saiu naquele momento. Muitas vezes nós chegamos amedrontados, temos medo, porque Satanás pode fazer isso, pode falar aquilo, pode aquilo outro. Queridos, o Senhor, Ele derramou poder sobre as nossas vidas para expulsar estes demônios. Não precisamos ter medo, não precisamos ter receio do que pode acontecer. O Senhor sabe quem nós somos, e se nós caminhamos na presença do Senhor, não estou dizendo de perfeição, mas nós temos este poder, esta habilidade dada dos céus sobre a nossa vida. E aqui a expressão no original, que é dunamis, que significa poder, força, habilidade, mas significa também poder para realizar milagres. Poder que consiste ou baseia-se em exércitos, forças e multidões. Ou seja, com o Senhor nós não estamos sozinhos, querido. Pode parecer até um jargão, mas não é.
é a realidade. O Senhor, Ele derrama poder sobre as nossas vidas, dunamis, que é uma unção de Deus, um poder para realizar milagres, para expulsar demônios. Agora, não precisa de um show, queridos. Muitas vezes nós achamos que os milagres, a igreja brasileira é uma bênção, queridos, mas muitas vezes ela vai girando estigmas e modismos, né? Para ter um milagre é assim, uma oração gritando, para ter unção de Deus é assim, é assado. Vai querendo colocar o Espírito Santo numa caixinha de fósforo. Mas o fato é que o Senhor, Ele derrama este poder sobre as nossas vidas. Ele derrama esta autoridade, exousia, que neste texto significa habilidade ou força que alguém é dotado, ou que ele possui ou exercita. E aqui é interessante, a autoridade que o Senhor derrama sobre nós, nós já possuímos quando temos uma experiência real de conversão, mas nós podemos exercitar ou não. E muitas vezes nós estamos com um poder e uma autoridade do Senhor derramada sobre nós, ficamos aguardando um meteoro de unção, de poder que vai vir, quando na verdade, queridos, o Espírito Santo, ele age do jeito que ele quer, da forma que ele quer, onde ele quer. Não precisa sapatear aqui não, o Espírito Santo, ele age nas nossas vidas. Da mesma forma, nós não precisamos ficar aqui 20 horas declarando: vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Acho que o Senhor é surdo, querido. E é interessante, abrindo parênteses aqui, eu estava conversando com a minha esposa, né? Muitas vezes nós fazemos críticas àqueles que rezam, né? Por repetir muitas vezes a mesma oração, né? Porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não é surdo, que quando nós oramos, nós não precisamos ficar usando vãs repetições. Mas muitas vezes o que nós olhamos aí pela igreja brasileira, inclusive nas músicas, são vãs repetições. Não tem nada contra que você repete o refrão, a estrofe, tem a parte poética, mas às vezes fica lá 1 hora, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Você acha mesmo que o nosso Deus, ele precisa disso, querido? Você acha mesmo? Se coloca no lugar do Senhor, né? Eu sei que é difícil, né? Mas você acha que o Senhor, ele vai chegar assim: não, agora fica, vem, não, falou só 30 minutos, eu não vou esperar agora. Daí o Espírito Santo fica ali: não, eu não vou agir, só clamaram durante 45 minutos, vou esperar dar 1 hora. Quando der 1 hora, aí eu vou agir. Queridos, nós precisamos amadurecer e entender que a palavra de Deus diz que onde estão 2 ou 3 reunidos, o Senhor está ali. A autoridade já foi delegada sobre as nossas vidas, o poder já foi derramado. Eu não vejo nada contra nós orarmos, adorarmos ao Senhor, mas nós precisamos amadurecer e entender que esta autoridade já foi delegada sobre nós. Nós precisamos exercitar essa autoridade e sermos o braço, a mão do Senhor estendida nessa sociedade. Parar de, quando acontecer isso eu vou abençoar a vida do outro, quando acontecer isso eu vou ser um instrumento de libertação. Ei, o Senhor já derramou sobre nós poder e autoridade. Poder e autoridade para quê? Para nós sermos as mãos que trazem libertação. Se caiu endemoniado, querido, eu sei que você vai ficar às vezes com o teu coração acelerado. Eu me lembro a primeira vez que aconteceu isso comigo, meu irmão do céu, a minha vontade era sair correndo. É uma sensação estranha, porque é algo sobrenatural, é algo estranho, você não tem aquele domínio natural das coisas, você fica com medo, é normal, querido, mas é nessa hora que nós precisamos ter essa maturidade e a convicção de que o Senhor derramou poder e autoridade sobre as nossas vidas. Estenda as suas mãos e declara: sai em nome de Jesus, com convicção, crendo no Senhor, porque o poder não é nosso, o poder é de Deus que opera nas nossas vidas. Agora é interessante que, em segundo lugar, o Senhor coloca poder e autoridade para curar doenças. E aqui nessa expressão doenças, né, eu coloquei aqui mãos que auxiliam, né? Essa expressão curar doenças é justamente do grego terapeu. Aqui não está falando de um ato milagroso, mas significa o serviço, nós prestarmos serviço a pessoas. Isso aqui é muito interessante, é a cura por terapia. Não está dizendo aqui, no final nós vamos ver que a cura milagrosa é o poder de curar pessoas. Mas aqui o Senhor Jesus, ele derrama poder e autoridade para expelir demônios, mas poder e autoridade para você também ser servo
do teu irmão, da tua irmã. Servo daquele que está aí no mundo, precisando ouvir e conhecer a palavra do Senhor. Restaurar a saúde. E aqui eu não tenho como eu falar deste texto dessa expressão, sem lembrar do samaritano. Lembra? Da parábola do bom samaritano. O samaritano que era excluído, que não era aceito dentro do judaísmo como um digno filho do Senhor, filho de Deus, mas todos os outros religiosos passam a largo. Todos aqueles cheios do poder, cheios da pompa da religião, passam longe daquele ferido, mas o samaritano vai, cuida dele, coloca ele na garupa, leva até um lugar, uma hospedaria, cuida dele, paga a conta, deixa um dinheiro a mais, para que se custar um pouquinho mais, ele possa já estar quitado. Ou seja, queridos, nós como igreja, eu não estou dizendo como instituição, como igreja, agora no seu CPF, precisamos ser essas mãos práticas que auxiliam. Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, querido, faça. Aquilo que estiver ao teu alcance para ser o instrumento de cura, o instrumento de bênção, o instrumento de alimento, de vida, de salvação, faça. Não espere amanhã, querido. Ore, coloque diante do Senhor. Viu que é uma situação que você pode resolver? Resolva. Precisa da ajuda de outros irmãos? Junte outros irmãos. Fala, olha, eu estou vendo essa situação, e é assim, assim, assado, você topa ir comigo? Vamos fazer juntos. E vamos ser essas mãos que curam, mãos que auxiliam aqueles que precisam de ajuda. E é interessante, queridos, que através desse auxílio, o poder e a autoridade do Senhor, Ele alcança as pessoas. Eu vejo que quando nós entendemos isso na prática, queridos, as pessoas são impactadas pelo Evangelho muito profundamente. Porque nós não chegamos com aquele formato tradicional, batendo na porta, olha, vim anunciar o Evangelho para você. Não, a pessoa está precisando de ajuda, e você estende a mão. Depois ela vai querer saber quem foi este que estendeu a mão. E daí você pode dizer, fui eu, mas eu não sou importante, porque esta mão estendida são as mãos de Cristo para abençoar a tua vida. E você pode ser um instrumento de Deus, de evangelização, através do serviço. Mas é interessante que Jesus, ele continua aqui neste texto, e ele fala também acerca da proclamação do reino. As mãos que proclamam o reino. Nossa, pastor, não vai proclamar com a boca, né? Mas no sentido de ação, nós precisamos entender que o Senhor nos dá poder e autoridade para pregar o reino de Deus, para ir e anunciar o reino. Agora entenda, queridos, que nós precisamos enxergar um pouquinho mais fora da caixinha. Muitas vezes nós ficamos com esse formato, como se nós estivéssemos reunidos aqui na igreja, agora vão. Daí a gente vai com a Bíblia embaixo do braço, encontra a primeira pessoa que está na rua e começa a anunciar. Pode ser, querido, pode fazer isso também, não tem problema. Mas quando eu olho para este texto, o Senhor nos enviando a pregar o reino, fala muito ao meu coração de nós aproveitarmos as oportunidades que se abrem diante das nossas vidas, dia após dia. Oportunidades com vizinhos, com amigos, com parentes, com clientes, com funcionários, oportunidades diárias de nós proclamarmos o reino de Deus, anunciarmos aquilo que o Senhor faz, anunciarmos a vida de Deus. As nossas ações, queridos, continuam falando muito mais do que as nossas palavras. Enquanto nós ficamos muitas vezes presos aos modismos ou aos formatos já pré-estabelecidos, existem pessoas que estão se perdendo, porque nós como igreja estamos faltando em pregar, em anunciar o reino de Deus. Romanos capítulo 14, verso 17, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que coisa linda, queridos. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Senhor nos envia mais uma vez nessa noite a anunciar a justiça do reino, a anunciar a paz do reino que excede todo entendimento, e a alegria no Espírito que traz fortalecimento para as nossas vidas. Mas antes de nós anunciarmos, eu quero te dizer e te fazer a seguinte pergunta, responda para si mesmo: você tem vivido a justiça do reino de Deus? Você tem vivido a paz
que o reino de Deus proporciona sobre as nossas vidas: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso aqui é interessante. A justiça, a paz e a alegria que procedem do Espírito Santo. Aqui já me remete ao fruto do Espírito. Uma vida guiada pelo Espírito. Uma vida de discípulo maduro de Cristo. Não perfeito, não pleno, mas que transicionou da primeira etapa para a segunda. Se não tem vivido, nessa noite o Senhor estende as suas mãos, que proclamam o reino para a tua vida. E eu quero te dizer que você pode viver a paz, a justiça e a alegria que procede de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Para isso, aniquile a tua carne, crucifique a tua carne na cruz do Calvário, juntamente com as suas paixões, e viva o fruto do Espírito. Ande no Espírito, experimente viver essa nova vida que o Senhor dá para aquele que é discípulo maduro de Cristo. E posteriormente, uma vez que você já está vivendo esta realidade de justiça, paz e alegria, seja também um proclamador desta realidade, a essa sociedade caótica e perdida, queridos. Que o mundo jaz no maligno, nós já sabemos. Que o mundo está perdido, nós também já sabemos. Mas eles precisam saber que há uma salvação, que há uma justiça, que não é corrompível, que é a justiça do reino de Deus. Que há uma paz que excede todo entendimento e que não é baseada em circunstâncias. E que há uma alegria que mesmo em situações de dificuldade, traz fortalecimento. E tudo isso está de livre acesso por intermédio de Cristo Jesus, mas derramado sobre nós pelo Espírito Santo. Deixa Deus te usar, meu irmão, minha irmã, para ser este que anuncia o reino de Deus. Em quinto e último lugar, sermos mãos que curam. Ele dá poder e autoridade para curar os enfermos. E aqui curar os enfermos é justamente essa expressão Yaomai, que significa uma cura sobrenatural. E quando o Senhor dá autoridade, lembra que eu disse que é uma autoridade que nós precisamos exercitar. Eu quero te desafiar, em outros momentos que eu falei sobre curas sobrenaturais, eu já citei isso. Eu quero te desafiar a exercitar, querido, a tua fé em situações simples do teu dia a dia. Como, por exemplo, orar pelo cônjuge, em questões do dia a dia. Questões que às vezes nós estamos acostumados pela praticidade, está com uma dor de cabeça, toma um remédio. Não é pecado isso, querido. Isso é normal, é prático, né? Mas eu quero te convidar a fazer essa experiência, para que exercitando esta autoridade dada pelo Senhor, para curar enfermos, você também possa visualizar e experimentar isso na sua vida, em coisas que humanamente são pequenas, como uma dor de cabeça, mas para que em situações maiores, queridos, em situações de doenças mais difíceis, vamos colocar assim, humanamente falando, você possa entender que o mesmo Deus que curou aquela dor de cabeça, curou aquela situação, é um Deus que cura grandes coisas. É interessante porque quando nós ensinamos isso para crianças pequenas, eles entendem isso e começam a praticar. É algo tão natural. E eu olho, por exemplo, para os meus filhos, e eu os ensinei dessa forma. E hoje sou eu que aprendo. Hoje eu olho para eles e eu falo: Senhor, eu quero ter essa naturalidade que os meus filhos têm, essa fé tão pura. Fé tão pura de um dia que, por exemplo, que está uma chuva terrível. Nós estávamos ilhados numa loja, desses temporais desses dias, né? Estávamos sentados ali, e o Samuel chega na beira da porta e fala: ah, Senhor, para um pouco essa chuva para a gente poder entrar no nosso carro ali. E eu quero tanto andar na minha bicicleta nova, ele ganhou uma bicicleta. Para, por favor, essa chuva. Ah, em nome de Jesus, amém. E fez desse jeito. Daí a pouco ele veio: ó, pai, está diminuindo a chuva. Eu fiquei olhando aquilo, falei: ah, como eu queria ter essa fé. Sabe, queridos, nós precisamos voltar a ter este relacionamento, de exercitar e saber que o Senhor faz. Ah, pastor, acha que Deus vai se importar com isso? Se o Senhor nos fala, querido, para exercitar, por que não colocar diante do Senhor? Ele nos abençoa. Eu não estou dizendo fazer isso para provar o Senhor, para testar o Senhor, como Satanás propôs para Jesus, para dizer: olha, se pula daqui de cima que você vai dar ordem aos teus anjos. Não, mas para nós voltarmos a ter
este relacionamento, exercer esse sobrenatural de Deus na nossa vida no mais natural possível, de entender que, em primeiro lugar, nós podemos orar, em segundo lugar, se houver outros propósitos do Senhor, nós damos outros segmentos, entender que uma coisa não anula a outra, tomar medicamento não é falta de fé, como também orar não é colocar o Senhor à prova, são coisas que caminham juntas. Há momentos, queridos, que o Senhor, na sua imensa grandeza, na sua infinita vontade, Ele traz cura, mediante uma oração. Há momentos que Ele não cura, há momentos que o Senhor utiliza remédios, há momentos que nem os remédios adiantam, porque chegou um momento, o Senhor está levando aquela pessoa. Agora, o que o Senhor nos desafia neste texto, é justamente sermos agentes de poder e autoridade, para pregar o reino, para curar enfermos, para sermos agentes da bênção do Senhor, em nome de Jesus. O que é importante de tudo isso nessa noite, é você entender, queridos, que a nossa vida não pode ser uma mesmice. A nossa vida com Cristo, ela precisa transicionar. O Senhor nos chama à maturidade, e a maturidade nos traz responsabilidades. Responsabilidades essas, que nos fazem sermos agentes deste reino de Deus, dessa justiça, dessa paz e alegria, que vem do Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos, vamos nos colocar em pé, nós queremos orar, em nome de Jesus. Coloque a tua vida, meu irmão, minha irmã, diante do Senhor. Eu sei que este tempo de pandemia traz muitos desafios. E talvez você pensando aqui, você fala, pastor, mas é difícil. Agora nós estamos na pandemia, né? Pandemia. Queridos, mas o comissionamento do Senhor, Ele continua sobre nós. Não vamos ser nécios, sair sem máscara, não precisa abraçar o outro para ser um agente de cura. Lembra que eu falei que a gente coloca o Senhor numa caixinha de fósforo? Não, mas se eu abraçar bem forte, porque eu vi um pregador uma vez abraçando, e daí dá um grito, 3 pulinhos, a pessoa vai ser curada. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, ide e curai aqueles que estão doentes. A palavra de Deus diz, derramei poder e autoridade sobre vocês. Vão, preguem o Evangelho, libertem, sejam agentes de Deus, sirvam a sociedade. Nós estamos aqui como aqueles que servem, estamos aqui para servir a sociedade, estamos aqui para servir a Mambai, sermos esses agentes da graça do reino de Deus, do poder de Deus. Deixa Deus te usar, querido, mas eu fico achando que precisa de algo mirabolante para as coisas acontecerem. Faça você mesmo, no teu dia a dia. É claro que em alguns momentos o Senhor nos dá uma visão, uma direção, e aí sim, fazemos uma grande mobilização. Mas Deus te chama a viver o reino, como discípulo maduro de Cristo, no teu dia a dia, em casa com teu cônjuge, com os teus filhos, ao sair de casa quando você encontra o vizinho, quando você vai fazer uma visita para os teus parentes, para aqueles que são trabalhosos, custosos, que não conhecem a Cristo ainda, para quando você vai atender uma pessoa que está tão aflita, e você pode ser um canal de bênção, as mãos de Cristo tocando a sociedade. Deixa Deus te usar, querido. Deixa o Espírito Santo usar a tua vida, para que a sociedade possa conhecer na prática quem é o nosso Deus. Ouvir, eles já têm ouvido muito, mas a Mambai precisa experimentar a praxis, uma fé prática dos cristãos, a realidade daqueles que vivem realmente o Evangelho, não daqueles que apenas se dizem, mas daqueles que vivem como discípulos de Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero apresentar a minha vida aqui juntamente com a tua igreja. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor restaure sobre nós essa simplicidade de uma fé prática, mas ao mesmo tempo traga maturidade, Senhor, de não vivermos mais uma fé inconstante,
ou uma fé, Deus, baseada naquilo que precisamos, naquilo que pedimos, mas entender que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem, e há muito mais do que além do que de pedir ao Senhor, coisas para o nosso bel prazer, há muito mais, ó Deus, do que nós simplesmente nos preocuparmos conosco. Há, ó Deus, pessoas que estão ansiando pela manifestação dos teus filhos, e aqui estamos nós como igreja do Senhor. Não queremos ser uma trava, não queremos, ó Deus, burocratizar as coisas, pelo contrário, que o Senhor levante cada um de nós na força do teu poder, como já foi designado, ó Deus, neste texto que nós lemos, há muitos anos atrás, o teu poder e autoridade sobre nós, que nós possamos caminhar nessa dimensão, e exercitar o poder derramado sobre nós, e a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Que a tua igreja, a partir de hoje, Senhor, possa já caminhar nessa dimensão, viver esta realidade, como um exército, que nós possamos marchar e servir a nossa sociedade, Senhor, como agentes do teu reino, agentes de cura, de libertação, de serviço, de poder, agentes da graça do teu reino, agentes de alegria, de justiça, de paz, vinda da tua presença, Senhor. Usa a tua igreja, essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos, vamos receber a bênção. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Que Deus te abençoe, vai para uma semana de vitória, em nome de Jesus. Fique na paz e na graça do Senhor.